Falou com o Ricardo hoje? Não. Só no WhatsApp. Ah, não, mas ele falou que você falou que tocou no horário? Não. Que horas que você quer que mesmo? Pode ser 8h30, pode ser. Olá, Juan. Hola. Finalmente. Ahora sí. Maravilha. Ok. Ahora estamos. Muito bem. Eu vou fazer a tentativa de compartilhar aqui lá na live. Se não der certo lá, eu vou enviar o convite para as pessoas para elas entrarem aqui no Zoom. Ok, esperamos. Então, temos aí uns 5 minutos. Eu vou fazer essa tentativa de configuração. Aí, caso contrário, eu fico aqui mesmo, gravo o que a gente conversar e eu posto posteriormente lá no YouTube. Só um instantinho. Estou aqui com o seu livro e da Soledad. Nosso grupo de estudo já estamos lendo e debatendo, né? Tem sido muito bom. Aqui.
Está frío Montevideo. É mesmo? Quantos Otoño. graus? É? Quantos graus aproximadamente? Hoje, 14, 15. Poxa. Aqui em Natal, 26 graus agora, aproximadamente. Tá bom. Eu vou só dar um aviso para o pessoal lá no YouTube para eles entrarem no Zoom, certo? Ok. Ora. Só terminar aqui de dar o recado e compartilhar o link.
Ok, Juan? Já dei o aviso lá no YouTube. E com isso as pessoas vão estar se inscrevendo aqui para a gente conversar por aqui, ok? Eu já estou admitindo aqui as pessoas. Para que elas já possam entrar e participar. Sejam todos bem-vindos. Eu quero salientar que esta live visa tratar do assunto gerontopsicomotricidade. Inicialmente estava programado para acontecer no canal do YouTube, ao vivo, um bate-papo com nada mais, nada menos do que Juan Mila Demarque, professor da licenciatura em psicomotricidade da Universidade da República de Montevidéu. Acima de tudo, uma pessoa que eu considero muito no campo da psicomotricidade e um amigo, né? Um amigo latino-americano, e vamos desenvolver esse papo agradável, gostoso sobre essa obra, né? Que é o livro Gerontopsicomotricidade, escrito por Juan Mila e sua colega, né, de trabalho, que é a professora Soledad Vázquez, que é uma especialista em gerontopsicomotricidade e que eu tive a oportunidade de conhecer no Congresso Internacional de Psicomotricidade no Uruguai em 2018. Inclusive, participei da apresentação da Soledad. Bem, eu vou dar início, então, a essa conversa, pedindo para que o Juan se apresente para as pessoas que, por acaso, não o conheçam, né? Acredito que a maioria dos que entrarem aqui vão conhecer, mas uma breve apresentação, Juan, por favor. Bom, boa noite a todos. Eu vou tentar falar em portunhol, mas penso que dá para compreender, dá para entender. Eu sou psicomotricista, já tenho 37 anos de psicomotricista. Tenho uma experiência em múltiplos campos da psicomotricidade, mas hoje vamos a falar de a gerontopsicomotricidade, que para nós é o futuro da psicomotricidade, é um dos futuros da psicomotricidade. Em Uruguai, a psicomotricidade é uma profissão já desde muitos anos, há 42 anos, que tem a formação de grado. O ano 1974 se crea en la Francia la formación de grado de psicomotricistas y tienen un reconocimiento del Estado. Ellos hablan de diploma de Estado, que es su título de psicomotricista. Y 4 años después, 1978, comienza la formación de grado de psicomotricidad en la Facultad de Medicina de la Universidad de la República de Uruguay, que es una facultad de medicina. La Universidad de la República es una universidad gratuita, pública, laica, y que tiene una larga tradición en nuestro país. Psicomotricidade começa em Uruguai no ano 1958, porque o Instituto de Neurologia Infantil, de Neurologia da Faculdade de Medicina, fiz uma bolsa de estudos para uma professora Rebollo, e ela ficou
em Paris, com o professor da Júlia Guerra e a professora Subirán, especialista em psicomotricidade. E ela, ao volta a Montevideo, no ano 1958, cria um grupo de trabalho, de pesquisa em problemas de desenvolvimento infantil da criança, e eles começam um trabalho conformam um equipo interdisciplinar de neurologista, psicólogo, o fonoaudiólogo, o logopeda, psicopedagogo, e não havia psicomotricista. Então, uma pessoa foi formar-se com a Júlia Guerra, uma kinesióloga se foi a formar com a Júlia Guerra a Paris, regressa a Montevideo e cria a primeira sala de psicomotricidade no Instituto de Neurologia em 1958. Há já mais de 60 anos, 61 anos. E em 1978 tem a formação de grado e o reconhecimento da profissão no Uruguai. Hoje em Brasil já tem um reconhecimento da profissão e tem uma longa trajetória da psicomotricidade. Tem psicomotricistas formados, tem formação e pós-graduação em psicomotricidade e tem a Sociedade Brasileira de Psicomotricidade com uma longa experiência de formação e tem muitos psicomotricistas formados no Brasil. Mas a história dos países é diferente. Em Uruguai, a psicomotricidade foi uma réplica da França. O programa, o plano de estudos, o currículo de estudos de 1978 foi zero o plano de estudos de Salpêtrière e fiz a tradução. ¿Se compreende? Foi o mesmo plano. Pero nós agora temos desenvolvimento da psicomotricidade muito forte. Tem um país com muitos psicomotricistas trabalhando o nível da primeira infância. Tem postos estatais de trabalho em creches. E tem um muito forte trabalho em clínica. Mas a gerontopsicomotricidade tem poucas pessoas que estão trabalhando em geronto, porque a maioria das pessoas que fazem psicomotricidade, o interesse por la psicomotricidade nasce por las crianças, não por los idosos, nasce por las crianças. O mesmo acontece com os adolescentes e com os adultos, com as pessoas adultas. Tem poucos psicomotricistas trabalhando com adolescentes, tem poucos psicomotricistas trabalhando com adultos e tem bem poucos psicomotricistas trabalhando com idosos. E acho que é uma necessidade, tanto para nós em Uruguai, mesmo para o Brasil. Eu acho que tem que pensar as políticas públicas para idosos. Tem muito para trabalhar aí. Muito. Sim, somos países, né, que os estudos na área de geografia apontam claramente o envelhecimento populacional e o Uruguai com isso ainda mais pronunciado, né? Sim. Sim. Então, são demandas enormes, né? Juan, eu queria aproveitar muito essa oportunidade, né, para fazer esse trabalho de comentar e divulgar essa obra maravilhosa que aqui em Natal, no grupo de estudo em ludomotricidade, estudantes, né, desse grupo de estudo, que temos um projeto de extensão chamado Vida Ativa,
que atende até 120 pessoas com 50 anos ou mais de idade cronológica. Então, a gente atua na perspectiva do envelhecimento. E nós temos aqui na UFRN, recém-criado, o Instituto Envelhecer, que é um é um instituto que agrega vários projetos de pesquisa e extensão dentro da UFRN com a temática do idoso. E esse projeto que temos aqui atualmente, ele foi renomeado Vida Ativa, né? Mas ele já existia em anos anteriores dentro do Departamento de Educação Física, mas agora, com a recente regulamentação da profissão de psicomotricista no Brasil, a gente efetivou, né, um direcionamento maior para esse público que a gente atende no projeto Vida Ativa, né, para que a gente consiga trabalhar mais especificamente o caráter da gerontopsicomotricidade, ao invés de uma intervenção de atividade aquática típica da educação física, né? Fazer a distinção, né, entre as práticas propriamente feitas por profissionais de educação física das que são dos, então, gerontopsicomotricistas. E, nesse sentido, eu queria que você desse uma explanação como que você vê essa distinção, né? Então, o livro, né, ele tenta marcar essa distinção, né, entre o que é o gerontopsicomotricista, diferente de outras áreas de intervenção. E aqui no Brasil, como é mais recente a regulamentação da profissão, né, de psicomotricista, seria muito oportuno você, com a sua larga experiência, colocar essa distinção para as pessoas que estão aqui no Zoom conosco nesse momento. Bem, eu estou olhando que está participando também Catarina Branquino, da Portugal. Ótimo. É ótimo, sim, é ótimo, porque Catarina fez a tradução dessa obra. Ela tem um livro de gerontopsicomotricidade que está sendo impreso nesse momento, que foi impreso nesse momento. É uma excelente obra também. Você tem que fazer ligação com ela, porque ela é da Universidade de Lisboa e tem experiência a esse nível. Eu vou falar do desenvolvimento da especialização de geronto, não? O ano 2000, nós fizemos congresso em Montevideo e convidamos ao professor Gerard Herman da França. De Paris. De Paris. O diretor do Instituto de Psicomotricidade e Relaxação de Paris, o ISRP, Instituto Superior de Psicomotricidade e Relaxação de Paris. É uma instituição pioneira na formação de psicomotricistas em França, que foi fundado por Julia Guerra e por Subirán. Eu convidei ele e ele me disse: eu vou falar sobre gerontopsicomotricidade. Foi aquele segundo congresso, né? Mundial. Não foi mundial, foi regional. Regional. Foi regional. E então, nós convidamos a Gerard. E eu conhecia o trabalho algumas pessoas do Brasil que trabalhavam em geronto, mas era psicomotricidade com idosos. A Daisy Campos de Souza, em Ceará, ela trabalhava. Sônia Onofre, em Belo Horizonte. E eu
compartilhei uma tábua redonda naquele momento, que era psicomotricidade ao longo da vida, no ano 98, era psicomotricidade ao longo da vida. Eu falava de adolescentes e Vítor da Fonseca falava de retrogênesis. Ele tem um livro de retrogênesis, ele falava. E naquele momento, no ano 98, eu tomei por primeira vez contato com psicomotricistas que trabalhavam em Latinoamérica, em Geronto. Eles não falavam ainda de Geronto, falavam de psicomotricidade com idosos. No ano 2000, viene a Montevideo Gerard, e ele diz que o futuro da psicomotricidade na França era a gerontopsicomotricidade. Que deveriam continuar o trabalho com as crianças, com adolescentes, com adultos, mas fundamentalmente com gerontopsicomotricidade. Eu falei com ele, eu gostei muito de sua fala, e naquele momento eles fizeram uma parceria com o Plano Alzheimer da França, que necessita muitos psicomotricistas ainda, especialistas em gerontopsicomotricidade. Há 20 anos, eles já haviam colocado gerontopsicomotricidade um Plano Alzheimer de França. Em esse momento, existem mais postos de trabalho para psicomotricistas especializados em gerontos que psicomotricistas especializados em gerontopsicomotricidade na França. Eles necessitam. Eu fiquei pensando, fizemos parte da rede de envelhecimento da nossa universidade, naquele momento, e comecei a formação com os companheiros franceses, viajando a Paris, olhando o que eles faziam, trouxendo a Uruguai a companheiros franceses e tentando colocar o tema de gerontopsicomotricidade na formação. E naquele momento, uma estudante começou a preocupar-se por a geronto, que foi Soledad. E ela fez um trabalho muito bom sobre caídas, e começamos um pequeno grupo de formação e de trabalho, de pesquisa em gerontopsicomotricidade, que continua e tem uma pós-graduação da faculdade, uma especialização em gerontopsicomotricidade, que é um master, e trabalhamos duramente em geronto. Sin embargo, não são muitos os especialistas em geronto, porque as psicomotricistas do Uruguai começam o trabalho de psicomotricidade para trabalhar com crianças, não para trabalhar com idosos. E é uma necessidade, porque tem muito campo de trabalho ao nível da prevenção, da atenção primária à saúde, da clínica. Tem muito campo de trabalho, muito campo de trabalho. É uma verdadeira especialização da psicomotricidade. E aqui em Uruguai, nós tivemos uma grande possibilidade de desenvolvimento da especialização, porque ninguém trabalha com idosos. Tem muito poucos geriatras, médicos geriatras, para as necessidades do país. Tem só 80 especialistas em medicina de geriatria, doutores de geriatria. E quando nós falamos com o serviço de geriatria, e falamos com o professor de geriatria, e começamos a falar da gerontopsicomotricidade, e colocamos a possibilidade de ser uma pós-graduação, uma carreira de especialização em gerontopsicomotricidade, eles apoiaram muito. Porque o que acontece? O geriatra é um médico, não faz um seguimento. Ele faz um diagnóstico geriátrico, faz indicações e fica um plano médico.
Isso tem muito a ver com a própria história da psicomotricidade, né? Como ela surgiu, né? A necessidade de um profissional, né? Além do médico, né? Para atuar na psiquiatria infantil lá no início do século passado, né? Quase a mesma coisa. Quase a mesma coisa. E o que acontece? Que aqui no Uruguai, nem a gente da fisioterapia, nem a terapia ocupacional, nem a psicologia tem um desenvolvimento para o trabalho com idosos. Nós aqui, então, através do pós-graduação ou carreira de especialização em gerontopsicomotricidade, para psicomotricistas, ocupamos um espaço que tem que ocupar cada vez mais. Mas o que acontece é que tem pouca gente que está interessada em trabalho com idosos. Esse é um pouco o resumo. Acho que também o psicomotricista tem uma formação de base que permite muita mudança da sua formação, não? E aqui nós temos o privilégio de ser a primeira formação que trabalha um nível de ajuda, de cuidados, que colocou o centro em idosos. E já tem 20 anos de trabalho, não? De 2020. E a especialização da Faculdade de Medicina tem, um ano próximo, 10 anos. 10 anos. Então, já o trabalho em geronto continua, não? E uma coisa muito interessante é que o especialista em gerontopsicomotricidade se forma na Faculdade de Medicina junto com o especialista em geriatria. Não? Tem cursos comuns, compartem a formação de base, a pós-graduação. Soledad é professora dos médicos. Os médicos são professores dos nossos estudantes. É muito bom, muito bom. Muito bom. Inclusive, me chamou a atenção um concurso que teve, né, para a carreira, né, de gerontopsicomotricidade no Uruguai, né, salvo engano, foi na Universidade da República, né? Teve tem concurso, sim, tem concurso para um posto de professora. Tem 2 postos de professor específicos de geronto. Tem postos da município, da Montevideo, de especialista em geronto. E estamos brigando porque continuem. Porque continuem. E com relação, assim, o que você observa nessa formação, que aqui no Brasil, como eu estava dizendo, a regulamentação da psicomotricidade é algo mais recente, e há muitos profissionais que se formaram na graduação em fisioterapia, em educação física, em psicologia, e fizeram a especialização em psicomotricidade. Alguns são também especialistas em gerontologia, né? E aí atuam, né, no campo do idoso com práticas corporais. Mas muitas dessas práticas corporais não necessariamente atendem às necessidades e às demandas de formação que um gerontopsicomotricista necessita. Inclusive, você tem um texto na revista Ibero-Americana de Psicomotricidade e Práticas Corporais que fala das competências, das habilidades, né, que são necessárias para serem desenvolvidas, né, na formação, né, na formação pessoal, inclusive, né, que essas profissões no Brasil, educação física, fisioterapia, etc., elas não dão conta dessa formação pessoal, né? E no Uruguai vocês têm
o curso de graduação já há muitos anos, né? E já tem essa expertise, né? Uma formação que não é de especialização somente, mas também os alunos já vêm de uma graduação e aí fazem uma especialização em gerontopsicomotricidade, né? Os que você está dizendo aí já há 3 anos, né? Que já tem essa formação, né? Essa distinção, você pode dizer uma coisa que marca, ou as coisas que marcam essa diferença do trabalho? Eu acho que a formação aqui em Uruguai, a formação de fisioterapeutas e de terapistas ocupacionais tem uma perspectiva totalmente diferente, não? É uma formação vinculada à função, mais mecanicista, mais sobre os grupos musculares, ou, por exemplo, terapistas ocupacionais sobre aquelas coisas da vida diária. Não tem um olhar da globalidade da psicomotricidade. E é certo, tem a formação de um especialista em gerontopsicomotricista tem características diferentes à de um psicomotricista que trabalha em crianças. Não? Porque tem que poder adquirir competências, destrezas, habilidades para uma intervenção especializada em gerontopsicomotricidade, que é diferente, totalmente diferente do trabalho com crianças. Você com idosos não pode partir da atividade espontânea, do jogo espontâneo, não? Que é absolutamente necessário. Uma criança que é esta minha sala de psicomotricidade, uma sala oculturiana, é impossível trabalhar assim com idosos. É um outro trabalho. Mesmo em esse momento tão especial de pandemia, os especialistas em gerontopsicomotricidade han continuado trabalhando em teleassistência. É uma coisa muito diferente poder trabalhar com crianças. Sim. Não pode. Seguramente não pode. Mas com adultos e com idosos, continua sendo necessário a relação e pode instrumentar muitos níveis de intervenção utilizando uma teleassistência. Absolutamente bueno. Es más, nós fizemos, posso enviar um comunicado, porque houve muito ruído e inseguridade. Nós fizemos um encontro com os especialistas em gerontopsicomotricidade do Uruguai, com os pós-graduados, com as pessoas que estão fazendo pós-grado, os professores, todos nós, e fizemos uma nota aclaratória da utilização das TICs em a teleassistência como algo positivo nesta situação. Não? Por exemplo, trabalhando los geriátricos, agora não se pode entrar los geriátricos por razões sanitárias, mas pode ter um encontro com um grupo através de teleassistência. E não perde contato, não ficam isolados as pessoas idosas que estão dentro de uma residencial de larga estadia. Ok? Sim. Inclusive aqui no Rio Grande do Norte, eu e mais alguns colegas do Departamento de Educação Física, onde estamos alocados, né? Nós fizemos a pedido do Conselho Regional de Educação Física, um parecer técnico sobre essa questão da emergência sanitária envolvendo o coronavírus e a pandemia da Covid-19, né, que é a doença.
E nesse parecer técnico, a gente fez uma pesquisa com bases e evidências empíricas, né, internacionais, incluindo artigos publicados por chineses, né, que foi inicialmente foi o epicentro, né, desse problema. E nas pesquisas que nós fizemos, todas as indicações apontam nesse sentido, né? Toda a evidência existente é que nós façamos, nesse momento, o atendimento usando as TICs, né? As tecnologias da informação e da comunicação. Inclusive, eu tenho essa especialidade, né? Eu sou especialista em tecnologias da informação e da comunicação, na educação à distância, e atuo aqui na UFRN com a educação à distância. Mas, de fato, eu reativei vários canais, né? Canal no YouTube, etc., para estar justamente nesse momento fazendo esse tipo de trabalho que eu estou realizando com você aqui hoje, né? Para que as pessoas se mantenham estudando, se qualificando para o trabalho em psicomotricidade. Nós temos uma disciplina da graduação, né, chamada psicomotricidade, em que se aborda diversos assuntos, e tem a especialização, que vai começar a segunda turma, assim, terminado esse momento de emergência sanitária, né, vai abrir as inscrições para a segunda especialização, a qual já até te convidei, né, novamente. Mas dessa vez a gente percebe, né, que, pelo menos nesse momento, temos que usar e abusar das tecnologias da informação e da comunicação. E é interessante saber que no Uruguai vocês mantêm o atendimento, né, apesar da emergência sanitária, apesar de... Através da teleassistência. Isso. Mas sempre tem que ter presente que a virtualidade não vai substituir a presencialidade. Em psicomotricidade, a virtualidade não vai substituir jamais a presencialidade. Não? Sim. Tônico, né? O diálogo tônico corporal, que é um elemento fundamental, né, para exemplificar isso que você está falando. Né? Mesmo a empatia, é impossível a empatia através da virtualidade. Não é possível. Mas tem que tentar poder passar esta situação. Não? Com certeza. Então, eu queria avançar um pouquinho no livro e só... Aqui, Catarina, no chat, diz, em Portugal, continuamos com a intervenção presencial. Não é impossível, mas é muito desafiante. O que acontece é que aqui no Uruguai, por exemplo, os residenciais e os domicílios não é autorizado por autoridade sanitária. Não é autorizado por la autoridade sanitária. Está proibido. Só casos de emergência. Pero aqui está todo suspendido. Odontologia, por exemplo, todo está suspendido. Eu acredito que no caso de Portugal, eles estão assim à frente em muitos aspectos. Eu não sei dizer o Uruguai, né? Mas Portugal, comparado com o Brasil, por exemplo, nós praticamente não fazemos testes, né? O número de testes por 1 milhão de habitantes de Portugal é muito superior ao que o Brasil faz. Aliás, o Brasil tem se destacado negativamente, né, nesse aspecto. Infelizmente, né, nós temos uma situação muito crítica em termos governamentais aqui, a maneira de lidar, né, com essa questão da emergência sanitária. Nós temos, por um lado, um sistema único de saúde muito robusto, muito interessante, e apesar de ter suas imperfeições, ele tem sido o nosso ponto forte, o nosso ponto positivo, né?
mas as ações governamentais não têm acompanhado, não têm contribuído para que o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que consiga chegar, né, à maioria dos brasileiros, né, atendendo, inclusive, a um dos seus princípios, que é a universalidade. Né? Então, a gente não consegue testar bem por não ter conhecimento de como é realmente a situação da evolução dos novos casos, de novas contaminações e mesmo de óbitos, né, infelizmente. Nós temos muito problema de subnotificação e aí a gente trabalha com um grau de cuidado, né, maior, né? A gente tenta evitar de todas as formas o atendimento presencial, enquanto a gente ainda não conhece muito bem a questão dos dados epidemiológicos. Né? A gente fica aqui trabalhando com modelos matemáticos para tentar prever, uma vez que a gente não testa como Portugal tem conseguido testar. E nós debatemos muito essa questão de alguns tipos de atendimento manter presencial, mas a gente percebeu que não seria correto, pelo menos nesse momento. Mas importante aí, a Catarina, né, tá trazendo essa informação. Certamente aqui no Brasil a gente vai procurar essas boas práticas, né, internacionais para tentar colocar isso num outro estágio, né, de desenvolvimento aqui do atendimento, mas por enquanto aqui no Brasil seguimos como no Uruguai, né, fazendo o atendimento à distância, ou não presencial. Mas eu dizia aqui sobre a obra, né, nós estávamos fazendo esse estudo aqui no nosso grupo de estudo, que é o GEL, né, o grupo de estudo em ludomotricidade. Há alunos de graduação, de pós-graduação que participam. E ao estar observando o livro, né, temos o capítulo aqui que trata sobre a questão do envelhecimento psicomotor, né? Aí me chama, eu me recordo muito da obra do Vítor, né? Do Vítor da Fonseca, né? Que é a questão desse processo tido como uma involução, né? E aquele ciclo do tônus, né? Inicia, né, na infância, né, como o tônus passando a equilibração, etc. Aquele processo que é, digamos, inicia de forma caudal, né, pelo desenvolvimento neuropsicomotor, né, e chega à parte encefálica, digamos assim, né, e depois a retrogênese, né, que seria progressivamente a gente começa num sentido encefálico caudal, né, esse processo de envelhecimento neuropsicomotor. E o quanto isso é importante, né? Conhecer esse aspecto, né? O que você teria a nos dizer aí a respeito disso e enriquecer aqui o conhecimento de quem está nos acompanhando nessa transmissão? Ok. Acho que, pelo menos aqui no Uruguai, que é nossa experiência, os idosos têm incidência das enfermedades não transmissíveis, não? As pessoas idosas são cada vez mais, mas têm sequelas de enfermedades não transmissíveis, cardiovasculares, neurológicas. Entonces, aquello de la retrogénesis no es tan puro. No es tan puro. Por eso, tal vez, uma das trabalhos mais interessantes dos especialistas em gerontopsicomotricidade é a prevenção. A prevenção. E aqui no Uruguai tem um nível de prevenção bem interessante para fazer, que é a saúde mental.
Eu sempre coloco o psicomotricista como um recurso de saúde mental. Um recurso de saúde mental, um recurso humano da saúde mental ao longo de toda a vida. E tem muito para fazer a prevenção a nível de saúde mental. O Uruguai tem muitos suicídios, muitos, uma das taxas mais elevadas de suicídio do mundo. E tem muitas hipóteses, mas tem uma taxa muito grande para a população que tem. E dentro desses suicídios há dois pontos: os adolescentes e idosos. Então, tem muito para trabalhar ao nível das enfermidades não transmissíveis. Eu acho que aquele relato de Vítor é absolutamente certo, mas não é o prevalente aqui. O prevalente são as enfermidades não transmissíveis que podem ser abordadas tempranamente. Por isso a questão do olhar para a funcionalidade, né? Que me parece que está bastante presente na obra, né? Mesmo. A especificidade é outro campo importante, o trabalho interdisciplinar. Porque o idoso necessita um olhar interdisciplinar. Aqui, para nós é muito importante um médico geriatra. Por que o médico geriatra? Porque ele tem uma visão integral, sanitária e social do idoso. E aqui nós trabalhamos em interdisciplina. Tem psiquiatras especializados em idosos, que isso é muito importante. Muito importante. Que eles podem distinguir entre um episódio de ansiedade, por exemplo, não? O deterioro cognitivo. Tem neurologistas, tem psiquiatras especializados em geronto para trabalho com pessoas idosas. Isso é muito importante porque nós podemos dialogar com essas pessoas. E o que aqui está colocado em livro, o trabalho interdisciplinário é prioritário, é um trabalho em psicomotricidade. Mas eu acho que o área onde mais se ha logrado é em geronto. Não tem dúvida disso. Porque não há um problema de campos. Hasta ahora, no hay un problema de campos laborais, de problemas de limites de profissão. Trabalhamos juntos. Por exemplo, nossos estudantes têm um conhecimento muito grande da medicação. Por quê? Porque o geronto psicomotricista trabalha 1, 2 vezes por semana com o idoso e ele pode olhar, não pode olhar isso, pode ver se o idoso toma ou não toma a medicação, ele esquece muitas vezes, faz barulho com as pastilhas, tem dificuldade de seguir. E isso o psicomotricista, o geronto, o especialista em geronto psicomotricidade, que pode chequear isso. E pode falar rapidamente com geriatra, não? E olhar esse tipo de coisas. Boa noite, Daniel Silva. Olha só, Daniel Silva, seja muito bem-vindo nessa live. Daniel Silva, lá de Curitiba, né? É mesmo. É um próximo da psicomotricidade. Verdade. Aqui colocou... Boa noite, Daniel. Aqui colocou Catarina guia boas práticas no geronto psicomotricidade.
Isso. Eu já até confirmei ali, foi feito pelos psicomotricistas portugueses, né? Mesmo. Eu até usei a expressão boas práticas, né? E eles já antecipadamente já fizeram isso, né? Aqui no Rio Grande do Norte, eu participei, né, no âmbito da educação física, que é a minha formação de graduação, com colegas aqui do Departamento de Educação Física, na elaboração dessas diretrizes, né? Na verdade, foi um parecer, né? Que ali indicava algumas diretrizes, mas como eu havia explicado antes, por ainda a gente ser muito pobre em dados epidemiológicos, a gente ainda, para esse momento, entramos na campanha do Fique em Casa, né? Na maioria das circunstâncias, priorizar o ficar em casa, a despeito de que aqui no Brasil nós temos muitos Brasis, né, e muitas realidades, né? Às vezes, para pessoas muito pobres aqui no Brasil, ficar em casa é muito difícil. Às vezes são casas com apenas um cômodo em que várias pessoas da família dividem. Nós temos esses problemas sociais, né, que são muito agravam demais a nossa situação e colocarão aí o Brasil, infelizmente, infelizmente, nós tenderemos a ser um os epicentros aí, né, da Covid-19, infelizmente, por N motivos, nós tenderemos a ter esse problema. Mas, muito bom, né, a gente, com uma boa participação aqui, psicomotricistas de grande expressividade, né, do Brasil, do exterior, muito bom tudo isso. Apesar de sermos poucos, né, aqui nessa live, a qualidade está muito, muito alta, né? Antes. E a gente estava falando sobre essa questão da interdisciplinariedade, da questão da funcionalidade, né? E o livro também traz, com relação a essa questão da funcionalidade, a questão das quedas, né? Que as quedas no idoso, né, são um problema de saúde pública muito relevante, né? Então, o trabalho do gerontopsicomotricista é muito importante nessa questão da prevenção das quedas. O que você poderia nos brindar, Juan, sobre essa experiência? Essa experiência é uma experiência que se faz do grupo de trabalho da Hospital de Clínicas, e logo tem intervenções das domicílios, ou as casas das pessoas. Tem um grupo de prevenção das caídas e de pós-caídas também. Eu acho que é um trabalho grupal muito interessante que tem que ver especificamente com a formação da psicomotricista. E aí, acho que o trabalho que se vem realizando os professores de nossa especialização, em esse momento, esse é uma linha de trabalho da Soledade, uma linha de trabalho que tem muito que ver com a formação dela ao nível de grado, logo continuou, e ela fez um dispositivo que está colocado no livro, que ha sido evaluado, que é muito ponderado por o personal médico e que tem uma eficácia muito grande. Muito grande. Acho que é um dispositivo barato, porque são horas de trabalho, que tem impacto, porque tem um tempo limitado, que se pode evaluar. E acho que é um dispositivo interessante para replicar e fazer comparações. Por isso mesmo, porque tem uma metodologia que é possível de replicar, e o mais importante é a formação do especialista. Não? Uma coisa que não falamos, mas que podemos falar, que nós estamos abertos a receber
pessoas que queiram venir observar nosso trabalho em um hospital de clínicas, quando todo isto da pandemia termine, pode venir, fazer um estágio, sem problema. Sem problema. Estamos abertos a isso sempre. Inclusive, aqui nós temos esse projeto Vida Ativa, né, para esse público de até 120 idosos, e há alunos de graduação, só que eles são alunos de cursos da UFRN de graduação que ainda não tem a psicomotricidade, né? Então, eles vêm de educação física, fisioterapia, de cursos diversos, enquanto o Brasil ainda não tem a graduação em psicomotricidade. Nós trabalhamos nessa perspectiva da especialização, né? Então, eles terminam um curso de fisioterapia, por exemplo, e aí ingressam na especialização. Mas no que você ali abordou sobre a questão do formulário, né, aquele inventário sobre quedas, né, que é tratado na obra, né, você comentou, né, sobre a importância de validar isso, inclusive em outros países, né, em outros idiomas, né, a importância do desenvolvimento da pesquisa, né, de validação, né, desse instrumento. Acho que são poucos os especialistas em gerontopsicomotricidade, tem que unir-se, tem que fazer coisas, tem que fazer trocas, tem que fazer projetos comuns, não? Redes, né? Se você vê, tem pouca bibliografia especializada em geronto. Agora tem esse outro livro de Catarina, que eu firmemente recomendo. E tem que fazer uma rede e tentar convalidar as práticas em diferentes espaços. Não? Perfeito. Aqui, inclusive, em Natal, no nosso grupo de estudo, no ano passado, nós iniciamos uma pesquisa exploratória para tentar fazer uma bateria de avaliação psicomotora, mas que desse conta de fazer a avaliação dos parâmetros psicomotores no idoso, mas que ela fosse com um tempo de aplicação menor quando comparado à do Vitor da Fonseca, por exemplo, né? A bateria do Vitor, né? Que é mais extensa. Porque nós temos um público idoso muito grande no Brasil já e crescente, e para a gente pensar em termos de saúde pública, a aplicação de uma bateria como a do Vitor, além de uma validação transcultural, vamos dizer assim, né? As adaptações que são necessárias, é difícil colocar ela em prática para a grande população. Então, a gente estava tentando pensar um modelo de avaliação que fosse de até 10 minutos de aplicação, para a gente ter um olhar sobre as variáveis psicomotoras, né? O equilíbrio, a coordenação motora ampla, fina, organização espaço-temporal, tonicidade, coisas que são tradicionalmente avaliadas, né, como parâmetros. Nós demos um passo, né, nessa pesquisa, mas nós verificamos que os materiais que a gente pensou em utilizar, inicialmente seriam aquelas bolas suíças, né? Elas precisaria de, em função da altura das pessoas, que os testes precisariam ter bolas de diferentes tamanhos, né? Então, a gente abandonou nessa nossa primeira experiência, a gente abandonou o uso desse material e precisamos aperfeiçoar esse instrumento para nós voltarmos a explorá-lo, né? Mas a gente visa aqui o desenvolvimento de uma avaliação motora, ou psicomotora no geronte, né?
mas ainda a gente está em estágio muito experimental, mas é algo que a gente precisa criar essa rede que você comentou para a gente aperfeiçoar essa abordagem da pesquisa, né, e seguir em frente. E sobre essa questão da avaliação, o que você pensa sobre a avaliação em gerontopsicomotricidade? Qual é o nosso estado de arte, né, em relação ao estado de arte da pesquisa, né, em relação à avaliação psicomotora? Eu fiz uma orientação de TCC aqui com uma aluna, que inclusive eu quero tentar publicar na revista Ibero, americana. Nós vasculhamos a literatura internacional, e o que a gente encontra de usos, né, da avaliação psicomotora, muita coisa em publicações médicas americanas, né, PubMed, né, a gente encontrou muita coisa sobre marcha, velocidade da marcha, estudos que avaliam a funcionalidade, né, no idoso, mas nas revistas de maior impacto, né, na área de saúde, na área médica, a gente encontra mais avaliações funcionais no idoso, mas com a palavra avaliação psicomotora ou avaliação em gerontopsicomotricidade, por esses conceitos a gente encontra, inclusive foi uma das conclusões do estudo, né, que eu orientei, que a gente encontra a palavra psicomotricidade de forma adjetiva e não de forma substantiva. Isso quer dizer que quando a gente procura o termo, né, avaliação psicomotora, por exemplo, em língua inglesa, é muito baixo, né, o número de estudos que aparecem, né, sobre isso. Agora, quando a gente verifica assim, adjetivamente, a aptidão psicomotora no idoso, aí a gente encontra mais coisas. Sí, existe el EGP, el examen gerontopsicomotor francés, que fue traducido y validado en portugués por las compañeras de la Universidad de Lisboa. Fue validado por nós para Uruguai também. Mas já não estamos utilizando o teste gerontopsicomotor, porque nós trabalhamos em uma avaliação integral da pessoa idosa, junto com o especialista em geronto, o médico geriatra. Agora nós estamos tentando, podemos tentar fazer todos juntos, um grupo que possa fazer os indicadores psicomotrizes dos idosos. E logo de ter os indicadores, trabalhar para fazer uma validação de um teste. Primeiro, identificar indicadores, não? Consensuar indicadores, para logo pensar em uma avaliação. Eu tenho a mesma opinião que tem que ser uma avaliação curta, não mais de 10 minutos, não? Isso me parece bom. Muito bem, Juan. Acho que essa live, além da riqueza da tua experiência, né, com a gerontopsicomotricidade, quero destacar que às vezes as pessoas entram na live em tempos diferentes, né, mas a gente está abordando e ajudando a divulgar essa obra que é muito interessante. Nós estamos acompanhando aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, dentro da UFRN, né? E essa tua última fala, eu acredito que foi uma contribuição enorme, né? A importância de a gente avançar em termos da pesquisa científica, né?
para um instrumento com características mais universais, né, de avaliação em gerontopsicomotricidade, mas que tenha essa possibilidade de aplicação, né, mais rápida. E aí a gente fez essa tentativa exploratória aqui ano passado. Eu acredito que a gente conseguiu alguns bons indicativos, né, desse trabalho, mas a nossa preocupação também é não fazer um instrumento que requeira muitos equipamentos, que tenha muitos instrumentos e que dificulte as pessoas de fazerem isso, inclusive em lugares de baixo recurso, né? Vamos supor, você vai pensar isso para um grande sistema de saúde, como o Brasil possui, né? Um sistema único de saúde enorme, em mais de 5.500 municípios do país. Se você coloca muitos equipamentos, muitos instrumentos, tá, dificulta que esses diferentes lugares consigam ter esses insumos, né, para fazer a avaliação. Então, a gente está tentando reduzir a necessidade de insumos e focar nisso que você falou, né? Quais são as variáveis que a gente precisa realmente elencar para esse instrumento. Então, eu gostaria de dizer, né, que são 8h10, a gente já avançou um pouco do horário inicialmente previsto, que era das 7 às 8, né? Eu gosto muito da interação, né, que é as pessoas terem a oportunidade de fala, de fazer questionamentos, mas por uma questão de tempo, eu tenho compromisso posteriormente, eu não vou poder dar continuidade a esse bate-papo e abrindo a oportunidade para as pessoas fazerem perguntas e interagirem mais, o que eu acho extraordinário e fundamental. Aí eu peço para que as pessoas que estão acompanhando, que elas façam perguntas no chat, para, na medida do possível, poder fazer essa interação posteriormente com as pessoas que participaram aqui. Então, eu gostaria de passar a palavra para o Juan, para finalizar, né, dar as considerações finais dessa nossa fala muito produtiva hoje. Obrigado. Eu só tenho que agradecer, ficar à ordem de vocês. Acho que tem que interessar cada vez mais pessoas para que trabalhem em geronto. É um campo enorme, tem um futuro incrível e eu necessito que algum especialista em gerontopsicomotricidade possa, um futuro próximo, trabalhar comigo. Já tem aqui no Uruguai que pode trabalhar comigo, ok? A última frase, que a virtualidade não vai substituir a presencialidade em psicomotricidade. É importante, muito importante. Ok? Abraço. Ok. Que ela nos sirva né, nesse tempo, né, de emergência sanitária, e que a gente, enfim, essa própria experiência, né, está nos aperfeiçoando também nos usos, né, dessas tecnologias, mas é importante isso que você pontuou, né, que vem muito de encontro à especificidade da gerontopsicomotricidade, né, a importância da presencialidade, né? Sim. Okay. Obrigado. Abraço a todos. Muito obrigado, agradeço. Aí, tchau. Tchau. Valeu, Juan. Valeu. Aí, para quem ainda está na live, né, eu vou gravar está sendo gravado esse vídeo, e aí eu vou subir ele lá no YouTube para quem desejar assistir posteriormente, poderá acompanhar. Muito obrigado mais uma vez. Um abraço.
Obrigado a vocês. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Pode pegar o link para mim? Não pode? E você pode ir lá rir com ele, sentar aqui. Eu também fazendo assim. É? Ah, que nariz. Os outros têm umas perguntas.